Boa noite a todos e que possamos estar aqui hoje, saímos daqui melhor do que a gente adentrou, no sentido de usufruir de uma vida melhor, que é o objetivo de cada um que está aqui nesse planeta, para a busca da sua evolução. Nosso tema de hoje é a prevenção da vida à luz da doutrina espírita, dá ênfase ao mês de setembro, que é com relação à prevenção do suicídio, para que possamos diminuir em longa escala esse problema que o mundo ainda está vivendo. Primeiramente, a gente tem que entender que prevenção da vida é prevenir antes que aconteça. É remediar, em nome popular, antes que aconteça. Entendendo que todos nós temos problemas a enfrentar, seja ele problemas fáceis de ser resolvidos ou problemas difíceis de ser resolvidos. Mas o problema de cada um só diz respeito àquele indivíduo que está sofrendo. Porque é muito fácil para a gente analisar quem está de fora, achar que a pessoa é errada nisso ou errada naquilo, mas não tem noção do problema que a pessoa está passando para poder resolver aquele problema sério que está ali enfrentando. Que ele acha melhor tirar a vida do que simplesmente achar que já está resolvido. E nós, para a doutrina espírita, sabemos que o problema da prevenção, ou até a questão do suicídio, vai além disso. Porque não é só tirando da vida que o problema está resolvido. Pelo contrário, vai se agravar cada vez mais. Então nós temos que cuidar antes que isso aconteça. Primeiramente, a gente sabe e tem noção dos problemas que as nossas famílias, os nossos entes queridos e os nossos queridos estão ao nosso trabalho, à nossa volta. Qualquer sinal que se acometa e se identifique, geralmente acontece esse problema sério do suicídio. E a gente tem que manter o equilíbrio físico e o equilíbrio mental. Porque a gente sabe que as coisas acontecem ou vão fluindo no momento em que as maiores dificuldades apresentam. E a gente acha que abandonando tudo que está à nossa volta vai ser tudo resolvido. Pelo contrário, a vida é uma dádiva de Deus. Se é uma dádiva de Deus, só Ele que lhe permite lhe tirar. Mesmo assim, não lhe tira. Então, se é uma dádiva de Deus, nós temos que entender que a doutrina espírita nos convida para valorizá-la do jeito que ela deve ser valorizada. E muitas vezes a gente comete sacrilégios com o nosso corpo físico que não tem necessidade de ser cometido. Quando a gente se alimenta de bens ou de questões materiais que fazem mal à nossa vida. Exemplo prático, quando a gente tem uma diabetes, ou tem um colesterol alto, ou tem um triglicerídeo alto, mesmo assim a gente não se cuida e vai se alimentando daquele alimento que a gente tem certeza, já sabe, por mais que as pessoas lhe dizem, faz mal e continua lhe fazendo. Então, a abrangência da prevenção da vida vai além do processo que a gente imagina. Porque tudo começa pelo sofrimento. E a gente tem que entender que Deus não nos colocou no mundo para sofrer. Quem diz para a gente que sofrer é bom, que sofrer é resignação, alguma coisa está errada. Porque não é assim que as coisas acontecem. O sofrimento, ele tem que acontecer. Para a gente sentir na nossa carne, na nossa pele, aquilo que está se passando com a gente e buscar identificar esse problema para resolver. Mas tem pessoas que passam por sofrimento por resignação. Como nada tivesse acontecido, ele resolve. Ele consegue ser resolvido. Mas ninguém pensa igual ao outro. Ninguém tem o mesmo pensamento que o outro. E muitas vezes essa questão desse sofrimento vai nos dar um sinal de alerta que alguma coisa está errada. O sofrimento é algo que está nos trazendo angústia, está nos deixando apavorado, está nos deixando angustiado por aquilo que a gente está passando. Seja ele por dor física, aquela dor por uma doença física que a gente tem, ou seja pela dor mental. Depressão e ansiedade não é a doença moderna. Doença que já passa por isso por anos e anos que está se acontecendo nesse planeta. Mas as pessoas não dão o devido valor a ela quando algo está errado. E nesse sentido, a gente tem que ter bem claro que nós temos um campo material, um campo físico e temos o nosso campo espiritual. Deus é tão justo, tão bondoso, que nos coloca nesse planeta para evoluir, no sentido de ter alguém que olhe pela gente. Além de ter a família, que é o primeiro momento que a gente vai ver com os entes queridos, tem o nosso mentor espiritual, que muitas vezes faz com que a gente possa abrir os nossos olhos, mas a gente não consegue entender, por N situações.
ou está desequilibrado, ou está achando que as coisas melhores da vida material é melhor que a vida espiritual. A gente sabe que a vida não é assim. São obstáculos que a gente tem que vencer para não deixar que as coisas aconteçam e na próxima existência a gente possa voltar com o mesmo problema para resolvê-lo. E o campo espiritual da nossa doutrina espírita é bem claro. Nós temos um ponto possível além das outras religiões, porque a gente sabe que a gente vai para o mundo espiritual, passa por dificuldades, seja ela boa ou ruins, a gente sabe que vai para o mundo espiritual. A gente só não sabe para onde que vamos. Se vamos para o A, para o B ou para o C. Não é como a novela da tarde, a viagem, que dá 2 parâmetros lá, bonitinho para a gente. Não é só isso. É muito mais daquilo que a gente imagina. E a gente já foi quantas vezes para lá? Quantos desencarnes a gente já teve? Vários. Milhares. E mesmo assim a gente volta para esse planeta ainda com dificuldade de evoluir. Com dificuldade de entender o que está se passando com a gente. Possa ele ser no campo familiar, no campo do trabalho, no campo do amigo, mas as dificuldades elas vêm. E são como uma mola, são como um sinal de que algo está errado. Ninguém consegue viver as suas 24 horas por dia amarga. É impossível. Amarga porque alguém fez determinada situação comigo que eu não aceitei e fica assim mesmo, por esse problema sério que está acontecendo. E depois acontece o quê? Vem a depressão e as ansiedades da vida. E podem levar por outro caminho, que a gente não quer que seja levado. Então, a prevenção é o mecanismo que a doutrina espírita utiliza-se para prevenir, para que não venha acontecer. Infelizmente, ainda acontece muito nesse planeta. Então, a vida, se é um dom sagrado, se é um dom de Deus que nos deu, para a gente colocar em prova aquilo que a gente aprendeu lá no mundo espiritual, voltar para esse planeta para colocar em prova aquilo que foi estudado lá, e além de ainda vir para a casa espírita segunda, quarta ou sábado, ouvir alguém falar, isso é estudo. E por que a gente às vezes ainda não entende? Passa por despercebido essas dificuldades. O Livro dos Espíritos, na questão 132 a 134, nos faz bem claro que nós temos uma existência. Existência essa que tem momento de chegada, momento de partida, momento de terminar. É como a bateria do carro, ou uma bateria do celular. Você carrega e ela tem durabilidade. E nós, no mundo que viemos para cá, também temos o fluido vital. Ele tem começo, meio e fim. Ele tem data para iniciar, utilizar esse fluido vital até o final. 80, 90, 70, 60, não importa a idade. Vem com determinação. E se a gente comete algo contra essa vida que diminui esse tempo de existência, algo vai ficar errado. Não vai ter solução. O problema começa a aparecer. Então, a doutrina espírita nos faz pensar bem nisso, que a responsabilidade de viver e de usufruir da vida é nossa. Não é do pai, não é da mãe, não é do irmão, não é do tio. É nossa. E se é nossa, não adianta querer colocar a culpa no outro. Ah, Deus, me desculpe, mas é porque eu não evolui, porque minha mulher não deixou. Isso não existe. Ou porque eu cometi determinada coisa que alguém me mandou. Às vezes a gente está na escola lá para resolver o problema de aluno, o aluno diz assim para a gente, não, ele me mandou. Aí eu olho para ele, então se ele te mandar tu tirar o rio e atravessar o rio, tu vais? Claro que não. Então é muito fácil a gente achar o culpado. Enquanto que nós temos que descobrir esse culpado é nós mesmos. Não adianta eu querer dizer que o fulano não é esse, fulano é aquilo, se a evolução minha ela é individual. Eu venho para viver coletivamente. Está provado. Ninguém vive sozinho nesse planeta. Mas a evolução ela é individual. E se ela é individual, compete a mim, indivíduo, buscar essa evolução. Está passando problema? Para buscar ajuda. A gente sabe que não é fácil. Só existe a saída, buscar ajuda. E essa ajuda, ela vai vir no princípio de que nós temos que cuidar dela, para quê? Para que a vida só termine quando esse fluido vital terminar. Por isso tem pessoas que vivem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, que é a data que o fluido tem de existência. E nesse sentido a gente vai buscar entender que nós somos imortais.
Eu posso morrer. Está aqui, a carne está aqui. Acabou. Mas o meu espírito não morre. Por mais que digam assim para a gente, o planeta vai ser destruído, vai acabar a vida. Mas o espírito não termina a vida. O espírito não morre. O espírito apenas tem um corpo material para usufruir dele, para buscar a sua evolução. Quando acaba, ele se despende. Isso aqui já era. Então é nesse princípio que a doutrina espírita nos coloca, que a questão material, a questão espiritual, tem que sempre comungar que nós temos uma vida além dessa. E tudo que a gente faz nessa vida vai refletir aonde? Nessa vida futura. Eu sempre digo assim, o que você é hoje é reflexo do passado. O que você vai ser amanhã é reflexo do presente. Não tem saída para isso. E buscando entender que, se nós temos o fim da vida, que é a morte do corpo físico, e que o espírito sobrevive a essa existência, nós temos que entender que existem vários campos. Vários campos. Se nós fizermos coisas boas, nós vamos para um campo bom. Se nós fizermos coisas ruins, nós vamos para o campo ruim. Isso já está provado. Faça uma avaliação nossa, de vocês também. Analise. Quando vocês têm um conhecimento, sabe que aquilo que eu estou fazendo é errado, você não fica angustiado por ter feito? Isso é um bom sinal. Se você fez algo errado e fica angustiado por ter feito errado, é um bom sinal. Que você fez um ato impensado que pode voltar a se arrepender e corrigi-lo. Então, por que deixar para corrigir isso quando estiver no outro lado? Por que deixar para corrigir isso no outro lado da vida? Se pode ser agora. Porque a saúde que a gente tem, o momento que a gente vive, é um momento em que a gente nem tem que começar a analisar da seguinte maneira. Os nossos problemas são tão pequeninos, os problemas que os outros passam, de pessoas que vivem no hospital há mais de anos internado, de pessoas que tomam medicamentos fortes, morfina para passar a dor, de pessoas que sofreram acidente e ficaram gravemente feridos, estão até hoje internados no hospital. E o nosso probleminha, que é uma coisinha, quer transformar num copo, numa bacia, numa banheira ou no rio, é complicado. E muitas vezes a gente não se previne desse mal que vem nos angustiando. Não nos prevenimos. Viemos para a casa espírita, ouvimos alguém falar, saiu dele para fora, acabou. Ou então vamos para a câmara de passe, toma-se o passe, saiu daquela porta para fora, já volta seu problema novamente. Porque não conseguimos manter a nossa energia para aquele ambiente propício para isso. Porque os nossos pensamentos, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de existir, vão influenciar no campo material nosso e, consequentemente, no nosso campo espiritual. A única coisa que a gente leva quando morre ou desencarna é a consciência. Não vai no enterro ou no sepultamento um caminhão de mudança. Vai só a gente e as pessoas que nos seguem. Mas a partir do momento que o corpo está lá, vai parar e ser enterrado ou queimado, acabou. Você está sozinho do outro lado. Se você for uma pessoa boa, vai estar feliz. Se for uma pessoa ruim, vai estar triste. É nesse sentido que a doutrina espírita nos coloca como desafio. Por que deixar para depois? Se pode ser feito agora, não amanhã. Porque através desse processo, a gente vai conseguir. Como que eu vou prevenir isso? Primeiro, como é que a gente faz quando está em casa? A gente, ao dormir, faz a nossa oração? Ou simplesmente troca a roupa rapidinho e vai para debaixo da cama? Nem oração não faz. Para agradecer a Deus e pedir a Deus que tenhamos uma noite melhor ainda. Porque até você pegou no sono, depois dali para fora, não sabe mais o que acontece. Aí você volta para o corpo físico, não se lembra de nada. Mas a gente faz muitas coisas no outro lado da vida, quando estamos dormindo. Então temos que cultivar a nossa oração. Temos que praticar a questão espiritual. Agradecer a Deus pelo prato de comida que a gente tem todos os dias. Quantos que muitos não têm? Agradecer a Deus que a gente tem um dinheiro para comprar o remédio. Quanto muitos não têm?
Já pensou quando a pessoa precisa de uma injeção, de um medicamento que custa 20 mil, 200 mil, 300 mil para se manter? E não tem dinheiro? E nós, um remedinho de pressão, ou um remedinho de colesterol, que é um valor mais ou menos, reclamamos. Esse aprendizado vai fazer com que a gente possa entender que o espírito intervém no mundo físico, quando é merecimento. De que maneira? Você só vai ficar curado de uma doença se for merecimento seu. E se você está doente e não sofre resignação, é merecimento seu também. E esse processo vai fazer com que a gente possa entender um pouco mais da vida. Quantas coisas a gente faz com o nosso corpo físico, maltrata ele, e seja o que Deus quiser, e depois vai reclamar com uma dor no estômago, uma azia, uma dor de cabeça, mas comeu o que não devia. Então, tudo isso vai fazer com que a gente possa compreender que, quanto mais a gente compreender que a nossa vida física, ela é passageira, ela é para colocar em prova aquilo que a gente aprendeu lá no mundo espiritual, para depois chegar aonde? No âmbito familiar e social. Deus é tão justo, tão bondoso, que nos colocou no meio de uma família. Possa ela ser adotiva ou não. Ninguém nasce do nada. Ninguém veio ao mundo, simplesmente apareceu. Alguém se encontrou um com o outro para poder fazer o filho. Ou adotou alguém. Então, a prevenção no âmbito familiar e social. Você imagina em que uma mãe utilizava-se de materiais de drogas da mais alta, pesada mesmo, na questão de sofrer o seu corpo físico, grávida, ainda grávida, e hoje o filho sofre de abstinência. Uma pessoa de 14, 15 anos que sofre de abstinência da droga que a mãe utilizou. E ainda tem mais uma. Ele tem que utilizar-se da maconha em óleo para poder manter essa sua abstinência em controle. Eu digo o quê? Nós estamos no céu. Nós estamos no céu. E esse indivíduo, quando a gente conversa com ele, treme-se todo e vai ficando. Não tem um dia que não tenha crise de ansiedade. Por quê? Por causa do problema que a mãe lhe ocasionou, por falta de conhecimento. A gente tem que entender o seguinte: quando alguém faz algo com a sua vida ou com a vida do outro, porque ainda é ignorante. Não entendeu ainda para que veio esse planeta. Não entendeu ainda que não é dessa maneira que ela vai resolver a situação. Então, todo esse processo de lar familiar, do lado social, vai fazer com que a gente possa, primeiro, começar a educar os nossos filhos. Os filhos que estão sob a nossa tutela. De que forma a gente educa eles? De que forma? Educamos quando achamos melhor educá-lo? Ou quando a mãe sai de manhã para o trabalho e retorna só 10 horas da noite, de não vender o filho durante o dia, nem à noite, porque tem que dar conta da vida. São esses processos que a gente tem que começar a analisar. A educação dos nossos filhos, talvez, possa ser muito mais fácil do que aquela mãe, que aquele pai, que trabalha praticamente 24 horas por dia para dar o pão e a comida para aquele filho dentro de casa. E muitas vezes o filho é ingrato por aquilo que foi dado. E a mãe faz de tudo para fazer isso. Por que a gente coloca isso? Porque o futuro nosso depende daquilo que eu faço no presente. Se eu vou sofrer as consequências deles ou dela, sou eu, não é o outro. Eu não posso dizer que foi o outro que não deixou. Eu que não consegui educá-lo. Por que isso? Porque através da prática, da caridade, que se fala todas as vezes aqui nessa casa, não é simplesmente você dar um prato de comida. Não é só isso. A caridade começa na sua família. Eu não posso tirar um cobertor que eu estou me tapando para dar para outro que precisa. Se eu só tenho um. Então a caridade começa onde? Na família, no lar familiar. E um dos primeiros que Deus nos colocou para ter caridade com Ele são os nossos filhos. Foi nos dado a tutela para educá-lo, para ensiná-lo.
para ele ter noção do que ele pode fazer ou deixar de fazer. Fiz de tudo, graças a Deus. Se ele não quis, o problema é dele. Quem vai colher a consequência quem é? É ele. Por isso que se fala muitas vezes que o amor de mãe é diferente do amor de pai. A mãe, por mais que ame seu filho, que o filho esteja errado, ela vai sempre defendê-lo, porque não quer o mal para o seu filho. É esse processo de mudança que Deus nos faz. E nós não podemos ser indiferentes com os outros. Ser indiferente. Achar normal que a Ucrânia e a Rússia estão guerreando. Ou que achar que é normal que lá em Israel estão matando o outro. Não é normal. Não pode ser normal isso. É orar. É orar para que aquele indivíduo, aquele grupo entenda que uma hora vai ter que se acordar. Mas se eu ligar a televisão e começar a defender e puxar energia negativa, é pior ainda. Não, a gente não pode ser feito como mecânicos, de coisa mecânica. Nós não somos robô, nós temos sentimento, temos consciência, fizemos o que nós queremos fazer, ninguém nos impede de fazer, sabendo que a consequência vai ser minha. Tudo isso vai fazer com que a gente possa realmente compreender qual é o fim último de tudo isso. Primeiro, valorizar a nossa existência. Valorizamos a nossa existência. Por mais dificultoso que ela possa ser, mas tem que ser valorizado. Por que isso? Porque qualquer coisa que a gente faça conosco é uma fuga. É uma fuga. Para tentar resolver algo que não consegue resolver. Porque a importância dela é o apoio que a gente tem com o outro, vai nos fazer remediar aquilo que está nos causando problema. Se a gente não tiver essa força e essa resignação para pular o obstáculo, nós não vamos conseguir. E lembre-se bem, qualquer pessoa que cometa algo contra a sua vida, ela dá sinais. Porque não existe questões que só está no pobre. Não está no pobre. Está no rico, está no pobre e está no bilionário. Qualquer um tira a sua vida. Ela bate a porta de quem está sofrendo. É esse processo que a gente começa a entender que é temporário. E uma coisa bem clara. Várias vezes que você volta para esse planeta para aprender e a reviver um momento que viveu no passado, são pontos positivos que Deus nos colocou. Para que isso? Para que a prevenção do mal que está nos acontecendo possa ser prevenido. Não dizem para a gente assim, faça exame de prevenção. De tudo quanto é doença, para ver se você previne essa doença. E por que a gente não faz exame de prevenção mental? Tem a mania de dizer que doença de ansiedade e depressão é doença de rico. Pelo contrário. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade.